Tá? Estamos em 14 pessoas. Eu acredito que não vai entrar mais ninguém agora, né? Mas se entrar, é bem-vindo do mesmo jeito, né? Não importa a hora que entrar. Vamos começar, porque tem pessoas que vão ter que sair cedo, né? Como já foi informado. Tudo bem com vocês? Aos que entraram agora? Tudo sim, professora. Graças a Deus. Tá aparecendo na tela aí para vocês? Sim. Pronto, como vocês, não sei se vocês participaram, né, da aula inaugural, mas como vocês estão vendo aí no slide, né, hoje é a nossa primeira aula de literatura. Eu sou Micaele, a professora de vocês. Quais as expectativas de vocês? Eita, não tá dando para ouvir, peraí, deixa eu aumentar aqui. E agora, tá melhor? Tá, sim. Ótimo. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá bom? E aí, quais as expectativas de vocês para a nossa aula de hoje? Na verdade, para nossas aulas ao longo do ano, né? Quais são as expectativas de vocês? Vocês não têm expectativas quanto às nossas aulas? Ótimo, Solange. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Que eu aprenda mais sobre a literatura. Ótimo. Alguém mais? Ah, Gabriel Vitor. Deixa eu ver, Yasmin, que legal. Vocês gostam de ler, pessoal? Vocês costumam ler? Eu gosto, mas por não ter muito tempo quando eu trabalho, aí fica mais difícil. Sim, realmente. E é cansativo também, né? Trabalho o dia todo e quando chega à noite, não... só tem vontade de dormir, né? Não tem vontade de ler, né? Acontece. Verdade. Ótimo. É legal a gente saber das dúvidas de vocês, do que vocês pensam, porque ao longo da aula, ao longo das aulas, a gente vai mudando, né, essa realidade. Então vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui. Como eu falei, né, eu sou Micaele, a professora de literatura de vocês, e hoje é a nossa primeira aula. Eu sempre gosto, não sei se vocês repararam, né, se vocês responderam lá o meu formulário, eu também enviei e-mail para alguns alunos que responderam e deixaram o e-mail lá. Eu sempre gosto de trabalhar com reflexão, então a reflexão de hoje é: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. Qual reflexão a gente pode tirar dessa frase de hoje? E aí, gente, qual a reflexão que a gente pode tirar dessa frase? Qual a reflexão que vocês podem tirar para a vida de vocês, para esse processo que vocês estão passando agora, né? De estudar para o Enem, nesse momento tão difícil que a gente está, né? Na pandemia, né? O que vocês podem tirar dessa reflexão? Oi? Alguém? Vocês costumam ficar quietos assim nas aulas dos outros professores também, é? Solange Maria, que não importa de onde ou como a pessoa vai começar, importa o que ela vai fazer para chegar lá. Verdade, né? Como aqui está dizendo, né? O que vale na vida não é o ponto de partida. Às vezes o início não está tão bom, né? A gente acha que não vai dar certo, mas a gente vai caminhando, vai semeando, né? Vai lutando para que dê certo. E no final, a gente vai ter o que colher. Mesmo que não seja aquilo que a gente queria, né? Mas a gente vai ter. E se a gente plantar algo, com certeza a gente vai colher aquilo que a gente plantou, né? Porque a gente não pode plantar milho e colher banana. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Eu vejo também que é tipo assim, a caminhada é longa, mas no final tudo dá certo, né? Sim, com certeza. O processo é amargo, né? Mas os frutos são doces. No final, cada um vai ter alguma coisa para colher, né? E eu espero que seja aquilo que vocês tanto esperam, que vocês tanto almejam. Vocês já sabem o curso que vocês querem fazer?
Eu pretendo fisioterapia. Que legal, fisioterapia, é um bom curso. E José Kaique? José Kaique tá aí? Medicina, Gabriel Vitor, que legal. Ótimo. E Andresa? Yasmin, biomedicina. Nossa, muito legal esse curso. Letras, Libras, legal também. Que ótimo. Kaique ainda não sabe, né? Mas ao longo do curso você vai ter uma certeza. Direito, administração, legal. Psicologia. Ah, eu gosto muito de psicologia. Temos uma psicóloga aqui, né, Karen? Mas vamos lá, continuando, né? Passamos da fase de reflexão. Agora, uma perguntinha para eu conhecer um pouco mais de vocês, né? Qual tipo de leitor você é? Vampiro, que só lê de noite, lobisomem, que lê a cada lua cheia, ogro, aquele que devora livros, né? Que está lendo a todo tempo. Lê um livro, já está lendo outro. Acabou um livro, já procura outro para ler. Metamorfo, lê vários livros ao mesmo tempo. Difícil, né? Você começa um livro, aí já encontra outro livro, pega aquele livro, começa a ler também e acaba lendo vários livros ao mesmo tempo. Zumbi, aquele que lê bem devagar, quase parando, parece que nunca termina. E extraterrestre, que só lê livros de fora. E aí, que tipo de leitor vocês são? Com certeza eu sou zumbi. E aí, Jaqueline? Zumbi também, Andresa? Metamorfo. Sandriele é metamorfo. Legal. E você gosta de ler quais tipos de livros, Sandriele? Assim, eu leio vários. E Livro dos todos. anos já tô indo. Ah, que legal, que ótimo. José Kaique nunca leu um livro. Por que José Kaique? Nem PDF? Leio devagar para apreciar o livro, é sério. Eu acho que eu sou uma zumbi também, professor. Mas vocês, assim, vocês já começaram um livro e terminaram ou vocês começaram um livro e chegou na metade, e antes da metade e nunca mais nem olharam para ele? Eu já comecei vários e terminei, mas tem um que é um pouco mais grosso aqui, Aventuras de Jack, que eu não estou conseguindo terminar. Até hoje eu só li um livro, chorei muito. Que livro foi esse, Gabriel? Mas não lembro o nome. Eu lembro de um livro que eu ouvi na infância, quando eu estava no quinto ano, que era da vendedora da caixa de fósforos, da vendedora de fósforos. Era mais ou menos assim, eu não me recordo bem o nome. E até hoje eu não esqueço esse livro, também chorei muito. Mas não lembro, queria lembrar, mas não consigo. Ok, o importante é que você lembra que chorou, né? Então, esse livro trouxe algum significado para você. Amo livros infantis, não tão infantis, pois enche meus olhos. Eu também gosto muito. Então, vamos lá, né? Continuando. Já sei qual tipo de leitores vocês são. Agora vamos ao assunto da aula de hoje. Tudo bem para vocês se eu desligar a câmera? Pode desligar. Ótimo. Vamos lá. Vamos ao assunto da aula de hoje. Escolas literárias. Vocês leram o material que eu enviei? Se vocês leram, a aula de hoje não vai ter muita dificuldade para vocês, porque é um assunto bem fácil, né? Não é muito complexo. Ele é um pouco extenso, né? Porque nós temos várias escolas literárias para estudar, mas não se preocupe, porque é só a primeira aula, né? E teremos 11 aulas ao longo do ano. Então, nessas 11 aulas, com certeza vocês vão, ó, ficar sábios quanto às escolas literárias. Infelizmente não tive tempo. Não tem problema quem não teve tempo de ler, né? Mas para quem leu, o que são as escolas literárias? Alguém sabe me dizer? E aí, gente, alguém sabe me dizer o que são as escolas literárias? Vocês já ouviram falar disso, né, na escola que vocês estudam? Já ouvi falar, mas eu não tenho lembrança. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Legal. Hoje vai ouvir. Então, as escolas literárias, como tem no material que eu mandei para vocês, são as formas como estão divididas a literatura.
mediante as características apresentadas em cada uma delas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre barroco, realismo, naturalismo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre o barroco? Na aula de história, eu tenho certeza que vocês ouviram falar sobre o barroco. Vocês assistiram a aula de história? Sim. Oi, pode falar, Gabriel. Sim, a senhora vai estar vendo o chat? Estou vendo, neste exato momento. Certo. Não era só isso mesmo. Ah, você vai falar por lá, é? Sim, que eu tenho vergonha de falar por aqui. Ah, tudo bem, acontece. Professora, literatura só fala de livros? Sim, só não lembro de nada. Já ouvi falar também do romantismo. Sim, romantismo, né? Temos várias escolas literárias. Literatura não vai falar só sobre os livros, né? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Como eu estava falando, né? As escolas literárias são as formas como estão divididas a literatura, né? E as primeiras escolas literárias no Brasil, elas tiveram início durante o século XVI, certo? E as escolas literárias, elas também são conhecidas como movimentos literários. E essas escolas literárias, elas se dividiram em duas eras. Quem leu o material viu que temos a era nacional e temos a era colonial, certo? A era colonial veio antes e a era nacional veio depois, né? Com a independência. Então, na era nacional, na era colonial, a gente tem essas três escolas, né? O barroco, o quinhentismo e o arcadismo, né? O quinhentismo foi a primeira, que foi quando teve o descobrimento do Brasil, né? Em 1500 até 1601. O barroco foi de 1601 a 1768 e o arcadismo foi de 1768 a 1808. Lá no material que eu mandei para vocês, que eu vou até compartilhar aqui para vocês verem, porque teve gente que não viu, né? Acho que vai ficar interessante. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Aí vocês me falam se tá dando para ver, tá bom? Tá dando para ver? Tá muito longe. Melhorou agora. Melhorou? Então, como eu estava falando, né? Na era colonial, né? Temos o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. É muito importante, gente, que quando vocês estiverem estudando as escolas literárias, vocês prestem bastante atenção nos autores de cada escola, certo? Porque tem algumas questões que vai cair sobre os autores. Então, é importante que vocês não leiam só sobre as características da escola, como também dos autores, certo? Os autores de cada escola, né? Como eu falei, tem as escolas da era nacional e tem as escolas da era colonial. Primeiro eu vou falar sobre as escolas da era colonial e depois as escolas da era nacional. A era colonial... Eita, tá apresentando, sim. As escolas da era colonial refletem a influência da literatura portuguesa. Afinal, surge com o descobrimento do Brasil, como eu já havia falado para vocês, né? E ela perdura até alguns anos antes da independência. Então, na era colonial, a gente sofreu grande influência da literatura de Portugal, né? Da literatura dos portugueses. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que, normalmente, né, na escola, nos livros de história, a gente sempre ouve do que os portugueses nos tomaram, daquilo que nos foi tirado, né? Tudo isso, né? De quando eles chegaram, de tudo que eles tomaram do Brasil, né? De tudo que eles tomaram da gente. Mas eu queria mostrar também uma nova perspectiva para vocês, né? Não só daquilo que nos foi tirado, mas também daquilo que eles nos deixaram, que é uma herança, que é a nossa língua, a língua portuguesa. É a herança que temos, né? Então, sim, eles nos tiraram várias coisas, mas também nos deixaram como herança a língua portuguesa. E temos que valorizar isso, né? Que é uma das maiores heranças deixadas pelos colonizadores. Mas então, vamos lá sobre as escolas. As características do quinhentismo, que eu falei, né, que foi a primeira escola literária, né? Temos, as características são
crônicas de informação ou crônicas de viagem, textos de caráter documental e religioso, uso de uma linguagem simples, descrição e exaltação à terra, uso exagerado de adjetivos e superlativos, literatura pedagógica, poesia didática e teatro pedagógico. Aí, aqui eu mostrei alguns exemplos, né? Carta de Pero Vaz de Caminha é um exemplo de uma obra literária do quinhentismo, e também o poema Virgem, do Padre José de Anchieta, também é um exemplo de obra do quinhentismo. Aí eu coloquei aqui no outro slide, que ia ser o slide da aula, né? Que eu pensava que vocês tinham lido o material. Deixa eu colocar para compartilhar. Eu coloquei até umas perguntinhas. Sou obra de qual escola? Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, se por acaso caísse lá no Enem, né? Sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês iam colocar aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha é uma obra literária de qual escola? Qual é o nome da escola? E aí, gente, qual é o nome da escola que tem como obra literária a Carta de Pero Vaz de Caminha? Quinhentismo? Isso, quinhentismo, muito bem. Muito bem, quinhentismo. Dando continuidade, né? Do quinhentismo. Pronto. É a principal obra. Então, fiquem atentos a essa carta. Eu até tenho ela em PDF, eu vou enviar para vocês por e-mail, tá bom? Depois vocês passam o e-mail de vocês para Carol, que eu vou mandar para vocês. Se vocês preferirem também, eu posso mandar para ela e ela enviar para vocês no grupo e vocês lerem por lá. Vocês me dizem o que vocês acham melhor, receber por e-mail ou pelo WhatsApp. Melhor mandar pelo WhatsApp, professora. Certo. Aí vocês estudaram o barroco, né, com a professora de história. Temos as características do barroco. Linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, que é o jogo de palavras, e conceptismo, que é o jogo de ideias. Vai ter uma questão que eu vou passar daqui a pouco, que vai falar sobre isso, e vocês vão poder entender, né? Essa questão do jogo de palavras, jogo de ideias e tudo mais. E aí eu também coloquei no slide de hoje, porque eu pensava que vocês tinham lido o material. Também não tem problema se vocês não leram. Eu coloquei assim, sou obra de qual escola? Tá aparecendo para vocês, né? Essa imagem aí. Sou obra de qual escola? Então, qual seria a resposta que vocês iriam me dar? Barroco. Barroco, isso mesmo. Em João Pessoa, a gente tem o Centro Cultural São Francisco. Vocês já foram lá? Vocês conhecem? Não fui ainda. Pronto, a gente tem a Igreja São Francisco, né? Que ela, lá, né, é um marco do Barroco. Então, se vocês forem lá, vocês vão lembrar da aula de História e vão lembrar também da aula de Literatura, né? Quando vocês forem lá, se vocês passarem por lá, vocês vão ver. Vai ter uma atividade uma questão que vai falar sobre o Barroco, então, vocês vejam bem essas características, porque vocês vão lembrar disso quando eu passar a questão. Aí, o Barroco, né, já falei do quinhentismo, que também é uma escola da era colonial, Barroco, e temos, umas imagens do Barroco, e temos aqui também, o Prosopopeia, eu acredito que a professora de História falou para vocês sobre esse livro, quem participou da aula, né? E temos o arcadismo também na primeira era, né? Na era nacional, na era colonial, que as características do arcadismo são oposição ao barroco, né? Ela é contrária ao barroco. Oi. É porque eu estou entre um slide e outro, acabei esquecendo de passar para o outro. Obrigada, Karen, vou colocar lá. Pronto, já está aparecendo outro? Pronto, obrigada. É porque eu estou entre um slide e outro, por isso. Sim, continuando, né? As características do arcadismo: oposição ao barroco, inspiração iluminista, equilíbrio e busca de perfeição, racionalismo, bucolismo e pastoralismo,
retomada dos valores clássicos greco-romano, idealização da mulher, pureza e ingenuidade humana, linguagem simples e objetiva. Lembrando, gente, que eu não quero que vocês decorem isso, né? Quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão lendo, porque a cada momento que a gente lê, a gente fica com isso guardado na mente, né? Então, vocês vão lendo que quando vocês forem futuramente responder novas questões que envolverem esse assunto, vocês não vão ficar, eu nunca estudei isso. Vocês vão lembrar de alguma coisa, certo? Então, essas 3 escolas, como eu falei aqui, né? Vou colocar para compartilhar essa guia. Essas 3 escolas são as escolas da era colonial, quinhentismo, barroco e arcadismo. Se eu perguntar para vocês, quais foram as 3 escolas da era colonial? Quinhentismo, barroco e arcadismo. Fácil demais, né, gente? E como eu já tinha falado, nessas escolas da era colonial, elas refletem a influência da literatura portuguesa, né? Surgiram com o descobrimento do Brasil e perduraram até alguns anos antes da sua independência. Passando essa parte de era colonial, a gente tem a era nacional. As escolas da era nacional, elas caracterizam-se pela autonomia da literatura brasileira, cujo país, nesse momento, já é independente. Então, a partir daí, né, a gente vai dar mais ênfase ao regionalismo, como a gente está vendo aqui, as escolas da era nacional. Nas escolas da era nacional, a gente tem o romantismo, teve alguém que falou que já ouviu falar do romantismo, então a gente tem o romantismo, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Realismo e naturalismo, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu estudei em sociologia. Então, a gente tem realismo, naturalismo e parnasianismo, tem simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Lá no documento que eu mandei, né, eu coloquei que modernismo, a gente vai falar sobre o modernismo em outra aula. E sobre o pré-modernismo também. Hoje a gente vai ficar só com essas 3 aqui, ó, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Só um minutinho, tá, gente? Peraí, só rapidinho, volto já. Voltei. Eu queria copiar as características de cada um, eu ia perguntar. Sim, gente, eu acredito que Carol tem enviado para vocês no WhatsApp, né? Vocês não precisam copiar agora, porque senão vocês vão acabar não acompanhando a aula. Mas eu posso enviar novamente para vocês copiarem. Vocês vão ter esse documento. Eu acredito que vocês já tenham, né? Que ela tenha enviado, que eu pedi para ela enviar. Continua. Né? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo são as que a gente vai falar hoje. Aí deixa eu compartilhar o outro slide que está mostrando as características de cada um. Aqui, deixa eu compartilhar esta guia. Pronto. Aqui no romantismo, né, no romantismo a gente vai ter a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Lembrando para vocês que é muito importante que vocês não vejam só as características, mas vocês também prestem atenção aos autores, certo? É muito importante que vocês estudem os autores de cada escola, ok? E aqui, no documento que eu mandei para vocês, vai estar falando os autores, né? Cada fase, as características, o período também de cada escola. Então, no romantismo, na primeira fase, a gente tem como característico o nacionalismo e o indianismo, na segunda fase, o egocentrismo e o pessimismo, e na terceira fase, a liberdade. Aqui nesse slide, eu coloquei as características do romantismo. Tá bem explicadinho, que vocês vão poder dar uma lida depois, copiar o que vocês acharem mais importante. E uma coisa que eu quero, vou dizer assim, destacar aqui para vocês é o indianismo, né? O índio é eleito como herói nacional, sendo idealizado como um ser puro e inocente. Então, o índio, no romantismo, ele foi passado como um herói. Ele foi passado como um herói, né? Pelos literatos. Foi passado como um herói. Então, vai ter questão que vai falar sobre o índio. E aí você vai ter que lembrar disso, que o índio, no romantismo, era visto como um herói. Não esqueçam disso. Guardem isso na cabeça de vocês, tá?
O índio era visto como um herói, ele era passado como um herói nacional, como ser puro, inocente. Outra coisa no romantismo era o amor platônico, né? O idealismo, a idealização da sociedade, do amor e da realidade. Os autores, eles, vamos dizer assim, que eles fugiam da realidade, né? Eles idealizavam demais, idealizavam bastante. Aí, vamos lá, deixa eu passar para a próxima. Aqui tem algumas obras, né? Tá aparecendo aí para vocês algumas obras do romantismo, o Guarani de José de Alencar, a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Depois eu posso enviar esses livros para vocês em PDF, se vocês quiserem, tá? Realismo, que é outra escola da era nacional, características do realismo. O realismo tem como característica inversão dos ideais do romantismo, ou seja, ela é contrária ao romantismo. O realismo é contrário ao romantismo, né? E tem foco no homem, no seu cotidiano, né? Crítica social, linguagem simples e objetiva, personagens e ambientes descritos de forma detalhada. Enquanto lá no romantismo, a gente tem essa questão da idealização, né? Da idealização, do índio como herói nacional, maior liberdade formal, sentimentalismo exacerbado, né? Exacerbado. Tudo isso no realismo é contrário, né? Tem a inversão dessas ideias do romantismo, né? É uma crítica social, é uma linguagem simples e objetiva, né? Os personagens e ambientes são descritos de forma detalhada, não de forma idealizada, né? Não tem o lirismo e tudo mais. Aí aqui tem algumas obras do realismo, né, que eu posso passar para vocês depois também. Não sei se vocês já leram Dom Casmurro. As pessoas costumam muito, eu vejo muito na internet, as pessoas falam de Dom Casmurro, né? Então, eu não sei se vocês conhecem, mas como vocês devem ser pessoas antenadas na internet, vocês já devem ter ouvido falar, né? Se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? É uma pergunta que as pessoas sempre se fazem. E é uma discussão que tem muito na internet. Eu acredito que vocês possam ter visto ou não. É uma coisa que eu vejo muito no Facebook, algumas pessoas compartilhando, que é de Machado de Assis. Meu professor de português falou. Aí ele falou que o escritor era doido, que tava alucinando. Ele é bem engraçado. Que Dom Casmurro estava alucinando, que Dom Casmurro não, que Machado de Assis estava alucinando quando escreveu Dom Casmurro. Foi. Ele falou sobre o livro na aula, ele mandou os alunos ler? Normalmente... Não. Ele tava dando um determinado assunto, aí esse assunto, tá entendendo? Aí tocou um pouco em outro assunto, aí foi para esse livro. Eu recomendo que vocês leiam, porque, assim, é uma discussão que é muito grande entre as pessoas, né? Uns falam que traiu, outros falam que não traiu. E aí quem não lê o livro fica perdido nessa história de traiu ou não traiu, porque não sabe nem quem traiu ou não traiu. Então é bom que vocês leiam o livro. Eu tenho um PDF, eu vou até passar para vocês, se vocês quiserem ler. Continuando, né? Já falei do realismo, naturalismo, as características do naturalismo. Linguagem coloquial, observação da realidade, retrato objetivo da sociedade, evolucionismo, cientificismo e positivismo, descrição de ambientes e personagens, problemas humanos e sociais. Cada escola tem a sua característica, né? Tem a sua característica e também o seu momento. E vale do momento em que o país estava passando, né? Cada um tem a sua data, o seu período. Então, é de cada momento as características, né? O naturalismo, aí aqui tem algumas obras de naturalismo, né? Eu não vou focar muito, porque depois vocês vão dar uma lida no material, porque eu quero mesmo responder as questões hoje. Eu só estou passando para vocês verem, para vocês terem uma ideia, certo? E aí, na próxima aula, a gente pode focar uma aula só para a era nacional e outra aula só para a era colonial, para vocês entenderem melhor as características e tudo mais. Sempre lembrem, vejam os autores, porque os autores são muito importantes, os autores de cada escola. Aqui, né, no naturalismo, a gente tem a Luiz de Azevedo e tem Inglês de Souza, né? Lembrem sempre dos autores, é muito importante que vocês marquem isso na cabeça de vocês. E as características do parnasianismo, que é a arte pela arte, objetivismo e universalismo,
cientificismo e positivismo, temas baseados na realidade, busca da perfeição, sacralidade e o culto à forma, preocupação com a estética, metrificação e versificação, utilização de rimas ricas e palavras raras, preferência por estruturas fixas, né, o soneto, descrição visual bem detalhada, né, poema. Vamos estudar também numa aula futura. Aí aqui tem algumas obras do parnasianismo, né, Ironia e Piedade, Tratado de Versificação, de Olavo Bilac e Guimarães Passos. Então, lembrem do parnasianismo desses dois autores, tá? Olavo Bilac e também Guimarães Passos. E tem o simbolismo, que a gente vai fechar aqui no simbolismo para poder responder as questões. As características do simbolismo. A não racionalidade, subjetivismo, individualismo e imaginação, espiritualidade e transcendentalidade, subconsciente e inconsciente, musicalidade e misticismo, figuras de linguagem, que a professora Gabriela vai passar na próxima aula, sinestesia, aliteração e assonância, tá? Parece grego, mas na próxima aula de português vocês verão, com a professora Gabriela, as figuras de linguagem. Aí aqui tem algumas obras, né, do simbolismo, que é um dos autores principais do simbolismo, não me esqueçam disso, é muito importante, é Cruz e Souza, vocês podem até anotar aí, tá? Muito importante que vocês não esqueçam disso, Cruz e Souza, certo? E Augusto dos Anjos. Agora, a gente vai para o outro slide, que era o que eu tinha preparado para a aula. Aqui. Pronto. Aí, em qual escola o índio é eleito como herói nacional? Lembrem-se que eu tinha falado que o índio, na primeira fase do romantismo, né, nós temos o indianismo, e lá tem essa questão de colocar o índio como herói nacional, né, como um ser puro. Então, se quando eu fosse fazer essa pergunta para vocês, vocês iriam responder romantismo, como eu havia falado lá quando eu estava lendo sobre o romantismo. Não era realismo, né? Porque realismo era totalmente o contrário. O realismo, ele falava como as coisas eram realmente. Pronto, vamos praticar? Vamos lá. Está parecendo grego para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Olha só, aqui está dizendo assim. Questão 1. Associe os trechos ao lado com os respectivos movimentos literários cujas características estão enumeradas abaixo. Então, aqui nessa questão, já tem as características de cada escola, e a gente vai ver o texto e vai responder onde cada característica cabe aqui. Texto número 1. Enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Texto 2. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. E o texto 3. E quando eu durmo e o coração ainda procura na ilusão tua lembrança, anjo da vida, passa nos meus sonhos e meus lábios orvalha de esperança. Né? São textos que a gente acha difícil, porque a gente não costuma falar assim, a gente não costuma ouvir pessoas falando assim, mas ao longo do tempo, quando a gente for estudando, isso vai se tornar mais fácil para a gente compreender, tá? E aqui tem as características de cada escola e a gente vai dizer a qual escola cada texto pertence. O romantismo, né, evasão e devaneio na realização de um erotismo difuso. Arcadismo, aproveitamento do momento presente, o carpe diem. Gente, quando a gente fala assim, aproveitamento do momento presente, qual desses textos vai caber dentro disso? O 1, o 2 ou o 3? Aproveitamento do momento presente. Veja bem, do momento presente, aproveitar o agora. Qual é o que vai caber? 1, 2 ou 3? E aí, pessoal, 1, 2 ou 3? O 2?
Também acho que é o 2, professor. O 2 é a vaidade, Fábio. Ó, lembrando que o barroco, ele vai falar aí sobre a efemeridade da beleza física, né? A brevidade enganosa da vida, a questão da efemeridade da beleza física. Vaidade é algo que fala da beleza física, né? Então, aí seria barroco. O 2 seria barroco. Se o 2 é barroco, qual vai ser o que vai falar do carpe diem, né? Do aproveitamento do momento? Um. Por que um? Acho Você que se saberia encaixa me dizer? mais. Se encaixa. Por quê? Porque ele fala assim, né? Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Então, aqui está falando, né, de aproveitar, né, de fazer os breves dias mais ditosos, né, de aproveitar os dias. Então, sim, aqui seria o arcadismo. Então, se o 1 é arcadismo, eita, saiu. Se o 1 é arcadismo e o 2 é barroco, o 3 vai ser Romantismo. romantismo. E qual seria a opção que vocês iriam marcar? Eu marquei Opção letra D. Letra D. Isso mesmo, seria a letra D. Arcadismo, 1 arcadismo, 2 barroco e 3 romantismo, certo? O 1 é a característica aqui, né, como está mostrando, do carpe diem, né, de aproveitar o momento presente. O 2, né, você já ia tirar de cara por conta da vaidade. E o 3, e quando eu durmo, meu coração ainda procura na ilusão tua lembrança, anjo da vida, passa nos meus sonhos, e meus lábios orvalha de esperança, né? Evasão e devaneio na realização de um erotismo difuso, né? O romantismo parece bem complicado, mas, como eu falei, ao longo, quando a gente for estudando, vocês vão ter uma percepção melhor acerca disso. Próxima questão, questão 2, vai falar sobre o indianismo. O indianismo, gente, é de qual escola literária? Romantismo? Romantismo. Isso mesmo, muito bem. O indianismo é romantismo, né? Primeira fase do romantismo. Aí temos aqui na questão. Só um minuto, gente, peraí. Desculpa, gente, tive que sair aqui rapidinho, tá? Mas eu voltei, fui resolver um problema, mas acabei voltando agora. Tudo bem, Sandrielen, pode sair, é uma pena. Mas você dá uma olhada na aula depois, tá bom? Professora, Tá certo, Oi. professora, pode deixar. Oi. no material que a senhora mandou, a primeira questão é essa. A senhora pulou a primeira, foi? É porque eu coloquei aqui misturado, eu coloquei outras questões fora aquela que eu mandei para vocês, Tá bom. certo? Certo. Então tem aquelas questões também, mas eu coloquei outras também, tá? Olha só, aqui nessa questão, que não tem lá no material de vocês, na lista de exercícios, né? O indianismo de nossos poetas românticos lembra que eu falei da questão do índio ser visto como herói? Qual é a questão que vai caber aí para ser a resposta? Do índio como herói. É uma característica que vai ajudar a gente a responder essa questão. Qual vai ser a letra que vai ser a resposta? Letra D? Letra E. Letra E. Por que você achou que seria a letra D? Acho que foi Gabriel que respondeu? Fui eu. Ah, Ricardo. Então, Ricardo, por que você achou que seria a letra D? Por causa do
como falei, em meio de eternizar liricamente, a situação política Ah, da nova civilização, né? É verdade, professora. Também parecia a letra D. pela questão do liricamente, né? Sim. Mas aqui nesse caso, né, da primeira fase do indianismo, é a questão do heroísmo, né? Como eu falei para vocês, é uma característica marcante de trazer o índio como o herói da nação. Então, aqui seria a letra E, uma forma de apresentar o índio como motivo estético, idealização com simpatia e piedade, exaltação da bravura, do heroísmo, né? Como eu falei lá nas características, um ser puro, o índio é trazido como um ser puro, um ser heróico, né? Então aqui seria a letra E. Quem foi que respondeu que era a letra E? Fui eu, professora. Muito bem, Solange. Podemos passar para a próxima? Questão 3. Os autores representantes do movimento literário conhecido como simbolismo são. Eu até pedi para vocês anotarem o nome, não sei se vocês anotaram, quando eu estava falando sobre o simbolismo. Esse daí, se vocês lerem a apostila, vocês vão ver de cara a resposta, certo? Eu vou até colocar aqui para vocês verem e vocês vão me dizer qual é o autor, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Simbolismo. E aí, qual seria a resposta correta? Olhando essa imagem que eu coloquei para vocês agora. Qual seria a letra que vocês iam colocar um X? A letra A, professora. A letra A. Isso, porque anote bem esse nome, viu? Cruz de Souza, né? Foi um autor do simbolismo. Então, aqui, deixa eu voltar para o slide da atividade. Seria a letra A. Muito bem. Cruz de Souza e Eugênio de Castro. Machado de Assis não seria, porque Machado de Assis a gente viu lá em realismo, certo? Olavo Bilac e Raimundo Corrêa também não seria, porque a gente viu Olavo Bilac também em outra escola literária. Então, aqui só caberia Cruz e Souza. Questão 4. As questões podem estar difíceis para vocês, porque eu pensava que vocês tinham dado uma lida no material, tinham dado uma olhada, por isso eu coloquei questões, né, que vocês pudessem responder tendo lido o material, mas tudo bem, tá, gente? A gente vai respondendo junto e vocês vão estudando depois, tá? Revisando o conteúdo. Questão 4. Movimento literário caracterizado pela subjetividade, pela emoção, pelo sentimentalismo e pelo lirismo. Que movimento seria esse do sentimentalismo? Vejam bem essa palavra, sentimentalismo. Qual seria essa escola literária, esse movimento? Romantismo? Romantismo, isso mesmo. Então, aqui, ó, letra D. Fácil demais esse, né? Letra D. Seria a letra D. Parabéns. Quem foi que respondeu? Porque eu não estou vendo. Foi eu, professora Solange. Solange. Muito bem. Parabéns, Solange. Vou voltar lá. Questão 4, né? Seria a letra D. Próximo, questão 5. Os escritores desse movimento literário, ao contrário dos românticos, não se envolviam emocionalmente. Ignorem, gente, o barulho ao fundo, tá bom? Deixa eu fechar aqui a porta, só um momentinho. Voltei, desculpa, gente. São as pérolas do ofício, né? Como eu estava falando. Os escritores desse movimento literário, ao contrário dos românticos, ou inversão, né? Inverso ao romantismo. Não se envolviam emocionalmente. Eu falei, quando eu estava lendo as características de uma escola, que ela era inversa ao romantismo, né? Não existia mais aquele sentimentalismo do romantismo. Estava mais preocupados em representar a realidade, a realidade da forma mais concreta e fiel possível. Por isso, suas narrativas eram bem detalhadas e seus personagens eram trabalhados psicologicamente, né? Análise psicológica. Eu vou até mandar uma imagem para vocês que vai ter a diferenciação de 3 escolas que são bem parecidas. E aí vocês vão matar de cara essa questão.
A sociedade tinha que ser observada do modo mais real, concreto e objetivo possível, sem a interferência das emoções, né? Como eu falei, a idealização é uma característica do romantismo, analisando os valores da sociedade e criticando suas instituições e os comportamentos da época, crítica social. Tem uma escola que lá nas características tem crítica social. O trecho acima apresenta características do seguinte movimento literário. Letra A, parnasianismo. Letra B, realismo. Letra C, quinhentismo. Letra D, romantismo. Ou letra E, naturalismo. E aí? Aqui está falando, ó, representar a realidade, está falando de crítica social. Qual é a letra? A B. B, muito bem. Por que vocês acham que é a letra B? Porque no final do texto, ela já entregou tudo a resposta. Ela já entregou a resposta, né? Foi bem fácil essa daí, né, gente? Bem tranquila. Tá vendo que conforme você vai lendo, você vai vendo as características, você consegue responder tranquilamente? Muito bem, parabéns. É a letra B, realismo. Essa escola aqui, esse movimento literário... Oi? Solange está perguntando por que não é arcadismo. Arcadismo. Veja bem, Solange, aqui tá falando assim, ó, quando a gente tá lendo aqui, ó, os escritores desse movimento literário, ao contrário, né, ao contrário, é inverso ao romantismo, né, ao contrário dos romantismos. Lá no outro slide que eu mostrei para vocês, quando estava nas características do realismo, estava falando que o realismo é inverso ao romantismo. Então, aí você já mataria uma questão, né? Porque é ao contrário dos românticos. Ao contrário dos românticos são os realistas, né? Os românticos, eles sonham demais. Os realistas, eles são realistas de fatos. Então, eles não se envolviam emocionalmente. Aqui, já de cara, a gente já mataria essa questão que o inverso do romantismo é o irrealismo. É o realismo. Por isso que aqui já caberia o realismo, né? E conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo mais, né? Que tem a questão da crítica social, de representar a realidade. E aqui também, ó, isso daqui já é uma dica. Realidade e realismo também, né? Caberia realismo. E você falou que por que não é arcadismo? Aqui não tem nem a opção arcadismo para marcar. Então, não teria como ser o arcadismo, certo? Vamos para a próxima. Questão 6. Já, gente, eu coloco na lista de exercícios que vocês responderam, tá? Que foi passada para vocês, para a gente responder junto também. Questão 6. Valorização do cultismo, ou seja, a linguagem difícil e rebuscada, cheia de inversões e jogo de palavras. Teve uma escola lá da era colonial que eu falei, né? Eu falei para vocês sobre os jogos de palavras e jogos de ideias, empregando demais as figuras de linguagem. Valorização do conceptismo, que está associado ao pensamento complexo, ao raciocínio lógico, ao jogo de ideias, são características de qual manifestação literária? Eu falei para vocês, é uma escola, ó a dica, é uma escola da era colonial, né? Na era colonial só tem 3 escolas, né? Só tem arcadismo, que é uma característica marcante do arcadismo, é a idealização da mulher. Temos o barroco e temos o quinhentismo, né? Que eu falei para vocês, do quinhentismo, uma característica marcante do quinhentismo é a exaltação na terra, e tem o barroco também. E aí, quando eu estava falando dessas 3 escolas, eu mostrei as características de cada uma. E em uma delas tinha jogo de ideias e jogo de palavras. Qual seria a resposta que cairia aí? Eu vou até procurar aqui para compartilhar para vocês novamente. Mas qual seria que a gente ia marcar? Barroco por quê? Tá chutando? Eu vou nascer. Tem barroco. Barroco. Barroco.
Alguém tem alguma ideia diferente de qual seria? Ou todo mundo é barroco? C, C. Deixa eu ver. Eu acho assim. Quinhentismo. Deixa eu ver as características aqui do quinhentismo para mostrar para vocês. Ó, as características do quinhentismo, tá aparecendo aí, né? Ó, crônicas de informação ou crônicas de viagem, texto de caráter documental e religioso, que no caso a gente vai ter como obra principal a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês acham que a resposta seria quinhentismo? Continuam achando que seria quinhentismo, a letra C? Acho que é barroco. Agora eu vou mostrar as características do barroco. Ó, as características do barroco. Jogo de ideias, né? O cultismo e o conceptismo, né? Jogo de ideias, jogos de palavras. Então, a resposta certa aí seria letra D, barroco. Quem foi que tinha falado primeiramente que seria barroco? Eu não estou aberta aqui. Ricardo, né? Muito bem, Ricardo. A resposta aí seria barroco, letra D. Certo? Como eu falei, a resposta seria uma das três escolas da era colonial, seriam as três escolas da era colonial, e não seria quinhentismo, porque o quinhentismo ele vai mais para os documentos, né, os documentos, e o arcadismo também seria a idealização da mulher. Então, aqui, né, quando fala de jogos de ideias, sempre que falar de jogos de ideias, jogos de palavras, vai ser barroco. Questão 7. É a penúltima desse slide. Olha só. Vou ler, tá bom, gente, o texto. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Aí tá falando o que falta nesta cidade, né? Falta nessa cidade verdade, honra e vergonha. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos. Letra A. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. Letra B. Caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa. Isso daqui é uma poesia, gente? Sim. Isso é uma poesia? Uma poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentio. Bem, essa letra B aqui não poderia ser, porque aqui não está falando, aqui só cairia se fosse, porque está falando de falta de alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa nessa cidade. Está faltando verdade, está faltando honra, está faltando vergonha. Só que aqui na letra B está falando da lamentação pela falta da fé do gentio, da fé de uma pessoa. E aqui não está falando da fé de uma pessoa, está falando da falta da cidade. Então já não seria a letra B. Letra C. Estilo pedagógico da poesia neoclássica. Eu não falei para vocês sobre poesia neoclássica. Eu não colocaria uma questão que eu não tivesse falado. Então, aqui a gente já mataria essa questão C, que não seria ela, tá? Não seria a questão C. Tudo que for neoclássica aí a gente já pode descartar, que não seria. Nem a letra E, nem a letra C. Aí a letra B também já não é. Aí a gente fica entre A e D. E aí, qual seria? A ou D? Eu acabei de mostrar para vocês as características do barroco, né? E o barroco que tem essa questão de jogos de ideias, jogos de palavras. Sabendo disso, qual opção vocês iriam marcar? Letra D. Letra D. Caráter de jogo verbal próprio do estilo romântico. Eu acho que é A. Letra A. Letra A, por quê? Porque não é a D, porque não tem
Não tem nada de romantismo no texto. Isso mesmo, muito bem. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, né? Aqui tem um jogo de ideias, um jogo de palavras. Então, aqui, ó, caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco. Lá no romantismo, quando eu mostrei as características, não estava falando de jogo verbal, de jogo de ideias, de jogo de palavras. Onde estava falando sobre jogo de ideias, jogo de palavras, onde a gente viu essa palavra jogo foi em quê? Foi em barroco. Então, aqui a gente já mataria essa questão, né? Aqui é a letra A. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira, do perfil moral da cidade da Bahia. Né? Aqui está falando da cidade, né? Do perfil da cidade da Bahia, né? Que falta nesta cidade? Verdade, falta honra, falta vergonha, certo? Então, aqui seria a letra A. E aqui a última questão do slide, né? Questão 8. A arte, tem um espacinho que é para completar, é a expressão das contradições e do conflito espiritual do homem da época. Qual a alternativa que completa corretamente a lacuna? Tá falando de arte, tá? A arte, tananã, é a expressão das contradições. Barroca, perfeito. Alguém é contra essa resposta? Alguém poderia dizer outra resposta para colocar? Não, essa mesmo. Não, isso mesmo, a arte barroca. Então, aqui seria a letra B, né? A arte barroca é a expressão das contradições e do conflito espiritual do homem da época. Qual a alternativa que completa corretamente a lacuna? Muito bem, gente. Aí eu vou colocar aqui o exercício que vocês responderam, que foi enviado para vocês. Vocês conseguiram responder? Não, professor, não tive tempo. Não teve tempo, né? Deixa eu procurar aqui, tá bom? Para a gente responder ele rapidinho e encerrar a aula de hoje. Rapidinho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mas alguém conseguiu responder? Ou não tiveram tempo? Oi, pessoal. Se por acaso eu sair da aula é por conta da internet. Começou a chover, não sei a internet de vocês. Mas aqui em casa choveu, a internet cai. Deixa eu ver aqui os exercícios. Pronto, essa questão 1 aqui, ó. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Pessoal? Tá bom. Tomara.
Boa noite, pessoal. Tô por aqui, hein? Tudo bem com vocês? Boa noite, Assistiram? Carol. Tudo Boa noite. bem? Assistiram ao vídeo de Bianca? Eu postei novamente lá no grupo. Vocês viram? O vídeo de atualidades. Provavelmente no sábado vai ter outro vídeo, tá? Para vocês. E aí, quem conseguiu assistir? A psicóloga é Karen. Isso. Ela estava falando agorinha com vocês, Gabriel. Ela. A professora de geografia sou eu. A professora de literatura está voltando, tá, gente? Espera só um minutinho. Todo mundo que está aqui respondeu ao forms que Karen mandou lá no grupo? É. Vocês que estão aqui já responderam? Olha aí, a Oi, professora pessoal, chegou. voltei. Deu certo. Desculpa, pessoal. Travou aqui, aí pronto. Foi. Então, gente, são 8h07. São 8h07 aqui, né? Aí, no exercício que eu mandei para vocês fazerem, tinham 4 questões. Tinham 4 questões. 2 delas a gente já respondeu na aula. Uma foi sobre o indianismo, que a gente respondeu na aula, que é a questão 4. Outra foi sobre aquele texto, né, que era para relacionar se era romantismo, arcadismo ou barroco, a gente também respondeu na aula. Aí ficaram 2 questões, né, que uma tem uma imagem barroca e outra tem para completar a sequência. Vocês conseguiram responder esse exercício que eu passei? José Kaique respondeu, né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui agora, porque da outra vez que eu fui apresentar, travou, mas deixa eu tentar novamente. Se por acaso travar, aí a gente encerra por hoje e eu posso fazer um vídeo, né, falando sobre a explicação do exercício para vocês e enviar depois. Mas deixa eu tentar aqui colocar. Olha só. Vamos lá. Aqui, ó, na questão 1, tá aparecendo para vocês, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá aparecendo para vocês? Sim ou não? Sim. Ok, vamos lá. Aqui na questão 1. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura... Jesus, que foi isso que... Assim, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. Aí tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Quais foram as que vocês marcaram? Você marcou qual, José Kaique? José Kaique, você marcou qual? Você Letra D. respondeu? Você marcou a letra D?
Isso. D de dado? Exato. Certo, então você marcou a resposta correta. Alguém marcou uma resposta diferente sem ser a letra D? Jaque, você marcou qual? Foi Jaque que respondeu? Eu tinha marcado a C. Você tinha marcado a letra C? É a letra D. Personalidade modelando uma imagem sacra com feições populares. Né? Sua obra revela personalidade. Né? A obra de Aleijadinho revela personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Você marcou a C, outra pessoa marcou outra letra que não tenha sido nem a D nem a C? Professora, eu tinha falado do formulário de Karen. Ah, perdão, José Kaique, eu pensava que você estava falando das questões que eu tinha passado. Ah, então tudo bem, né? Aqui a gente já respondeu as 3 questões, aí só falta uma. Vamos responder essa uma para encerrar? Que é a questão 3 que ficou faltando, né? Numere a primeira coluna de acordo com a segunda. Quem respondeu marcou qual? Letra A, B, C, D ou E? E aí, Gabriel, você marcou qual? Gabriel? Calma que eu fechei meus cadernos aqui. Tá certo, pois abre, tô esperando. Olha só, gente, a gente direciona o nosso olhar para aquilo que a gente... A Oi? B. Eu Você tinha marcou a marcado. B? Você marcou a B? Isso. Por que você marcou a B? De acordo com o que eu estava lendo, eu cheguei nessa conclusão, né? Sim. Mas aí, com o material que você vai ler, né? Que eu passei para vocês, que eu passei na aula, e que você recebeu, que você vai ler novamente quando encerrar essa aula. Vamos fazer assim. Tiveram pessoas que não responderam, né? Aqui a gente já tem 3 questões respondidas, só tem uma. Vamos combinar, vocês vão ler o material que eu mandei, e aí vocês respondem a questão 3, e aí vocês falam para Carol, e Carol manda para mim quais foram as que vocês responderam, porque aí eu quero ver qual resposta vocês vão colocar depois de ler o material. Pode ser assim? Pode. Até porque já são 8h12, né? Aí vocês respondem, né? Só ficou essa questão 3. Tiveram pessoas que não responderam as outras, mas tudo bem, vai responder. E aí vocês leem, dão uma olhadinha no material, né? De antemão, eu já falo para você que a resposta não é a letra B, certo? E aí eu ia responder com vocês, mas eu acho que fica interessante de vocês lerem o material. E aí vocês tentam responder essa questão novamente, tá? Somente a questão 3. E aí vocês me falam qual foi a que vocês marcaram, tá bom? No caso, amanhã eu pergunto para a Carol e aí vocês falam para ela, todo mundo coloca lá a resposta que acha que é, e aí ela passa para mim, tá bom? Combinado assim? Eu acho que a senhora pode também, professora, disponibilizar o seu e-mail, que eles já mandam direto. Pronto, vou colocar aqui no chat, tá bom, gente? Aí vocês salvam aí. Certo. Eu acho que eu devo ter confundido alguma coisa. Tudo bem, acontece. Você não estava com material ainda, né? Mas agora vocês estão, e quem não está vai receber novamente. E aí vocês respondem essa única questão que falta, que é a questão 3. Certo? Por hoje é só, pessoal.